Oi, gente, bom dia. Hoje estamos aqui para mais uma aula de história, certo? Mas antes, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês procurem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam estar se concentrando e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, borracha, caneta e o seu livro didático para ele servir como base durante nossa aula. Principalmente hoje, que a nossa aula é de resolução de exercícios, os exercícios do livro de vocês, certo? Coloquem na página 109, eu coloquei as perguntas aqui para quem não tem livro, certo? Primeira questão. As relações entre o Estado e a religião existentes entre os povos da antiguidade caracterizam diferentes formas de organização político-social. Sobre essa relação, é correto afirmar que o politeísmo implantado pelas monarquias hebraicas restringia a concepção do rei como ser humano, tornando-o ungido de Deus. Isso aí não é uma característica da parte hebraica, certo? Os hebreus eles eram monoteístas. B. A teocracia egípcia, concepção divina de poder personificada no faraó como próprio Deus, limitou-se ao período Novo Império. Não, ela ficou muito mais presente na história egípcia. C. A monarquia teocrática no Egito antigo ocorria através da personificação de Deus e do Estado na figura do faraó. Verdadeiro. Faraó era a personificação de Deus e líder do Estado. Então, primeira questão, item C. Segunda questão. Relacione o texto às proposições a seguir colocadas, assinalando a correta. Ó Senhor de todos, Rei de todas as casas, nas decisões mais distantes fazes o Nilo celeste para que desça como chuva e açoite as montanhas, como o mar para regar os campos e jardins estranhos. Acima de tudo, porém, fazes o Nilo do Egito que emana no fundo da terra e assim com os teus raios, cuidas de nossas hortas. Nossas colheitas crescem e crescem por ti. Tu estás em meu coração, nenhum outro te conhece a não ser teu filho Akhenaton. Item A. Destaca a função geradora da vila do deus Amon e do faraó, responsável por tudo que existia no Egito. Falso, certo? Aí está falando de Akhenaton e não de Amon. B. Mostra que o sol, Atom, era encarnado na terra de faraó Akhenaton. Não falou sobre isso o texto. C. Evidencia que o alimento e a vida do homem dependiam do grande deus Tebatno. Falso. D. O texto assim assinala o caráter ideológico da sociedade egípcia, destacando a figura do faraó ligada ao deus principal e reforçando seu papel político. Verdadeiro. Falou do faraó, mas não falou especificamente como os outros itens e falou essa parte do papel político do faraó. Então, segunda questão, item D. Terceira questão. Em relação à religião no Antigo Egito, pode-se afirmar que a religião dominava todos os aspectos da vida pública e privada do Antigo Egito. Cerimônias eram realizadas pelos sacerdotes a cada ano para garantir a chegada da inundação e, dessa forma, boas colheitas, que eram agradecidas pelo rei em solenidade às divindades. Verdadeiro. Certo? Então, a terceira questão é o item A. A religião era extremamente importante, principalmente estava ligada a aspectos públicos e privados no Antigo Egito, porque o faraó, o líder do Egito, ele era relacionado à religião, certo? Página 110, quarta questão. O Império Teocrático, baseado na agricultura, na regimentação de camponeses para grandes obras e profundamente dependente das águas de um grande rio. Essa frase se refere aos item E, egípcio e a importância do Nilo, certo? Que é o que a gente está estudando atualmente. Quinta questão. Em relação à arte do Egito Antigo, assinale a alternativa correta. Visava a valorização individual do artista? Não. Vocês assistam de novo aquele vídeo onde eu falei sobre a arte
da cultura egípcia, não é uma característica a valorização individual do artista. B. Manifestava as ideias estéticas com representação da natureza, evitando a representação da figura humana. Falso. Estava destinada à glorificação do faraó e à representação da vida além do túmulo, é o item C, certo? É a alternativa correta. Então, lembrem naquele vídeo lá onde eu falei que toda a cultura, a política, a economia, as estruturas sociais, tudo no Egito se baseava e era inspirado no faraó. O faraó era a personificação de Deus. Ele era ele era ali o escolhido dos deuses para guiar o Egito. Então tudo era baseado nele, tudo era para ele, tudo era homenagem para ele. A arte não ia ser diferente. Por isso a arte estava ligada à glorificação, a dizer que o faraó ele era a base de tudo, certo? E quando fala de faraó, a gente fala da vida além do túmulo, que eles acreditavam na vida após a morte. Até a gente falou no vídeo que foi essa aula sobre os processos de mumificação e entre outros. Sexta questão. Podem ser consideradas características das civilizações da antiguidade oriental. Item A, o monoteísmo? Não. B, o politeísmo em uma sociedade organizada de maneira igualitária? Não, não tinha igualdade entre as classes sociais. A gente tinha escravos, a gente tinha camponeses que não ganhavam, não tinham dinheiro como os faraós. C, o politeísmo e uma rígida divisão social, verdadeiro. A gente estudou a divisão social do Egito, a gente viu que todos tinham suas funções, alguns eram privilegiados e outros não. Os sacerdotes tinham dinheiro, extremamente privilegiados, por serem o braço direito do faraó, e a gente tinha os escravos e os camponeses, que só trabalhavam pela sua subsistência, certo? Então, a resposta aqui da sexta questão é o item C. Agora, a sétima questão. Em 2001, a cidade de São Paulo foi palco da exposição pioneira A Arte no Egito no Tempo dos Faraós. Pela primeira vez, foram expostas no Brasil 56 peças da milenar civilização do Egito Antigo, trazidas diretamente do acervo do Museu do Louvre, em Paris. Assim, os brasileiros tiveram a oportunidade de visualizar um panorama de 3.000 anos de arte de uma das primeiras civilizações da história. Considere as seguintes afirmativas sobre o Egito Antigo, sua história e sua religião. Primeiro, inserido no contexto do modo de produção asiático, o Egito Antigo conviveu com as outras civilizações localizadas nas proximidades do Mediterrâneo Oriental, consideradas as primeiras da história, como as que se desenvolveram na Mesopotâmia e na Palestina, além dos fenícios e dos persas, verdadeiro. Quando a gente estudou a história, a localização do Egito, a gente viu que tinha outros povos vizinhos, então o primeiro é verdadeiro. A religião egípcia, como todas as outras religiões antigas, caracterizava-se pelo monoteísmo. Já parou de ler aí, tá falso. O Egito ele foi politeísta na sua maior parte, teve só um período monoteísta quando tinha Akhenaton. Terceiro, o estudo da história egípcia nos tempos modernos começou com a descoberta da pedra de Roseta e a interpretação dos hieróglifos pelo historiador francês Jean-François Champollion, que em 1826 pediu ao rei Carlos X, na França, para começar uma coleção de antiguidades egípcias no Louvre, que hoje conta com 60.000 itens. O terceiro também está verdadeiro, certo? Então está correto o primeiro e o terceiro. Então a resposta correta é o item D. Dando continuidade agora à página 111, oitava questão. No novo Império Egípcio, a revolução promovida por Amenófis teve grande significado, porque consistia na expulsão do... Amenófis, a gente viu que foi o único período monoteísta da história do Egito, então a gente vai procurar monoteísmo aí nos itens. O único item que vai tratar sobre o monoteísmo é o item E, introdução de uma religião monoteísta a fim de limitar a influência política dos sacerdotes. Então, a resposta correta nessa oitava questão é o item E. Nona questão.
O Antigo Egito é conhecido pela grandeza de sua arte e arquitetura, representadas pelas pirâmides. Sua religião é estudada por historiadores, arqueólogos, antropólogos, místicos, entre muitos outros. Sobre a religião egípcia, podemos afirmar: o rei era definido como o centro de todas as coisas do Egito somente durante o reinado de Amenófis? Não. O faraó era a superioridade em toda a história do Egito. O rei se definia literalmente como o centro de todas as coisas, inclusive dos países estrangeiros? Não, se baseava apenas no Egito, certo? O rei se definia literalmente como o centro de todas as coisas, inclusive nos países estrangeiros, somente durante o reinado de Amenófis. O Egito viveu sob o monoteísmo. Exatamente, certo? Então a resposta correta é o item C. 10ª questão. O tribunal de Osíris: tu chorastes em presença da morte, na presença da morte chorastes, não descendes o combate do forte, pois choraste, meu filho, não és. A morte sempre esteve no contexto das representações dos povos, desde a antiguidade até a idade contemporânea. As visões e atitudes diante da morte podem ser percebidas pelo homem em cada momento da história. Nesse sentido, podemos afirmar que, quando um faraó egípcio morria, ele não era julgado no tribunal de Osíris. Pelo poder acumulado, este faraó já tinha entrada garantida no reino dos céus ou no reino do além. Todo mundo tinha que passar pelo tribunal de Osíris, tá? Até mesmo o faraó. B. Eram comuns, tanto no Egito como na Europa medieval, as práticas de embalsamento dos corpos dos faraós e sacerdotes. Principalmente os faraós, mas essa parte da Europa medieval é mentira, certo? É só no Egito, principalmente. Segundo a religião do Egito, quando alguém morria, era julgado pelo tribunal de Osíris. Lá, seu coração era colocado em uma parte na balança e outra seu coração em uma parte da balança e na outra uma pluma de avestruz de Marte, representando a justiça. A pesagem era registrada pelo escriba dos deuses, o deus Tote. Se a balança se equilibrasse, o morto era conduzido por Osíris para o além. Exatamente aquilo. Se o coração pesar mais do que a pena, ele não merece ir, não vai ter outra. Eles acreditavam na vida além da morte, não vai ter a vida além da morte. Se o coração da pessoa que morresse ficasse equilibrado com a pena, significava que você era escolhido para ter a vida após a morte, certo? Você poderia. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma forma para a gente rever o que a gente estudou, certo? Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br. Não esqueçam de acessar o canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos, e baixarem o aplicativo da escola no Play Store, Escola Pequenos Passos, para que vocês possam acompanhar as agendas digitais. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.